Vamos começar com... No final, de novo, a gente vê o desfecho aí da formulação diagnóstica de vocês, mas a gente começa com o caso, beleza? Um adendo. Sim, Leor, né? Deixa eu ver. Beleza. Teve alguém aqui chegou a ler, porque é fundamental, na verdade, que depois de cada caso, vocês estudem o caso, pelo menos a doença do caso. Acho que é importante. Surgiu uma colocação, que eu não sei se vocês foram atrás e buscaram, às vezes não por imaturidade ainda de saber o que dá uma lida, qual ponto, até porque para vocês às vezes são muitos pontos obscuros, então termina tendo muita coisa, mas para mim uma coisa me chamou muito a atenção, que foi no último caso, que foi a tricoleucemia, não foi isso? Leucemia de células pilosas, que foi um aspecto meio atípico, não foi não? Sim. Parecia aquela data. Exato, papapá, beleza. E naquele caso foi passado um achado no exame laboratorial que na apresentação foi colocada a monocitopenia. Sim, eu perguntei. Vem cá, aí a monocitopenia, esse cara tinha um monócito baixo, tinha 9 monócitos, se eu não me engano, do total de monócitos. Ele falou, monocitopenia, não é nada que faça monocitopenia assim. Monocitose faz, algumas micobactérias, endocardite infecciosa, né? Mas monocitopenia, nada em particular. O que é ignorância. Tricoleucemia é uma das principais causas de monocitopenia. Monocitopenia é um achado no hemograma extremamente específico para tricoleucemia. Você entendeu? E estudando monocitopenia, eu vi outra doença que faz, que é síndrome monomec, que é uma infecção recorrente. O cara tem amonocitose, né? Não tem monócitos no sangue periférico, normalmente genético, e faz com que ele faça infecções por micobactéria MAC. Porque monócito, lembre que monócito macrófago, né? Então, a imunidade inata. Então, o monócito e o macrófago, eles são irmãos gêmeos nesse sentido, e macrófago que faz granuloma, que segura micobactéria. Entendeu? Então, por isso que é a síndrome monomec. Deu para entender? Vocês não chegaram a ver isso especificamente, não, né? Eu sou canalha, porque eu perguntei e não estudei. Né? Mas acontece. Porque se você for ver, eu fiz questão de comentar isso porque eu estudo, entendeu? Eu leio, eu não estou brincando. Eu não estou brincando aqui, não. Eu não sei tudo. Eu não sei tudo que vocês estão falando. Entendeu? Então eu também estou aprendendo aqui, certo? Então, eu não estou brincando, não. Você entendeu? Eu estou aqui, você está apresentando a porra de um caso, eu estou no caso para ver o caso, para aprender, velho. Então, o que aconteceu no caso que eu falhei, ou que teve um gap, que por mais que eu tenha acertado, mas aquele gap ficou, e que numa circunstância futura, aquele gap pode ser a solução em outro caso. Não que eu vou ver outra leucemia de células pilosas, mas eu nem vejo outra leucemia de células pilosas. Viesse e talvez eu nunca mais veja nenhuma. Mas os caminhos são importantes, porque os caminhos eles vão ser úteis para outras circunstâncias que não aquela específica, e uma dessas é monócito. Teve um achado que a gente normalmente não valoriza, que ninguém olha, que é monócito no sangue periférico, e aí você tem, pera aí, velho, deixa eu dar uma olhada aqui se tricoleucemia faz monocitopenia ou se tem alguma coisa específica, e aí quando você vai ver, chega a ser vergonhoso. Eu fiquei, meu Deus, que vergonha, eu tive vergonha de mim mesmo. Tá chovendo? Tá nada, Se começar a molhar, a gente fecha ali, beleza? Mas, sem sacanagem, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Por que não sabia essa porra? Oi? Por que não sabia isso aí? Foi. Porra, por que não? Não. Eu vou fazer o que comigo? Eu vou fazer o que de mim? Não, mas veja, porque veja, eu já vi leucemia de células pilosas, e eu nunca tinha dado a atenção devida a um dado que tem uma grande especificidade. Entendeu o que eu quero dizer? Eu abri o Williams aqui, é o tratado de hemato. Na tabela 69,1 contém inúmeras causas importantes de monocitopenia. 2 exemplos notáveis de desordens que se acompanham por monocitopenia são anemia aplásica e leucemia de células pilosas. Pancitopenia é um achado usual nas duas condições, mas a predisposição a infecções sérias ela é evidente por conta da deficiência de monócito. Ou seja, esses pacientes, a infecção para esses pacientes ela é um caminho monocitário predominantemente. Na leucemia de células pilosas, a monocitopenia severa representa uma importante pista diagnóstica devido à sua constância. Ou seja, além de ser específica, ela é sensível, ela deve ser infrequente na tricoleucemia.
E eu, Pelo hemograma já dá pelo hemograma, você já bação com monocitopenia, a probabilidade de pré-teste. acabou o assunto. Você tem uma sorte. Então, assim, vocês têm que estar em busca, é isso aqui que vocês têm que estar fazendo, tá certo? Eu fiz questão de fazer isso aqui porque eu não fico à vontade, não. Eu não conheço tudo, vamos ler essa merda. E quando eu fui ler, eu falei, oxe, velho, que porra é essa aqui? Entendeu? Que burrice da porra. Beleza? Tá bom. Vamos pro caso agora, então. Pode começar. Paciente do sexo feminino, 65 anos, natural e procedente de Salvador, cozinheira, viúva, evangélica, chega para internamento com queixa de fraqueza muscular em pernas e braços de longa data, com piora progressiva há 3 meses, que se intensificou há 1 semana. Relata que não consegue se levantar do sofá, pentear o cabelo e escovar os dentes. Associado a esse quadro de fraqueza, a paciente queixa-se de desconforto na coxa, segundo informa o paciente. Dor muscular e de dor articular, ao movimentar as articulações dos joelhos, cotovelos e interfalangianas proximais e distais das mãos. Além disso, relata que há cerca de 1 semana houve o surgimento de um quadro de dispneia, ortopneia e sinais de esforços respiratórios que a motivou a buscar auxílio ambulatorial e posterior internamento. Interrogatório sistemático refere a dificuldade para a sustentar cervical, olho seco e boca seca, e nega febre, perda ponderal, lesões ou rachas cutâneos, fenômeno de Renault, alterações oculares, úlceras orais, palpitação ou síncope. De antecedentes médicos, portadora de arrais em uso de losartana 100 mg dia, hidroclorotiazida 25 mg dia, sucinato de metropolol 100 mg dia, espironolactana 100 mg dia e artrite reumatoide em uso de metrotexato e prednisona 5 mg dia. Além disso, faz uso de ácido fólico 5 mg dia, AS 100 mg dia e simvastatina 40 mg dia. Fez uso de uma fórmula para artrite reumatoide por quase 1 ano, antes de ser acompanhado no ambulatório. A paciente relata que só lembra de um único componente da fórmula, que era a prednisona de 20 mg. De antecedentes familiares, nada digno de nota. De hábitos de vida, nega tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. Ao exame físico, regular estado geral, lúcida e orientada em tempo e espaço, não macorada, cianótica, nictérica, com faces atípicas, PA de 160 por 90, frequência cardíaca de 89 batimentos por minuto, frequência respiratória de 19 impulsões por minuto. Frequência cardíaca de? 89. Ah, tá. Temperatura axilar de 36 graus e saturação de oxigênio 95% em uso de catéter nasal, de cânula nasal 2 litros por minuto. Cabeça e pescoço, não havia alterações oculares, lesões orais, macroglosia, torrência de jugulares ou linfonodomegalias palpáveis. Ao exame de pele e fâneres, não havia lesão de pele ou alterações rangueais. Exame do aparelho respiratório apresentando crépitos em bases pulmonares sem outras alterações. Aparelho cardiovascular inocente, abdômen, dolor à palpação sem massas palpáveis ou visceromegalias. Ao exame osteoarticular, ausência de sinais flogísticos em articulações, amplitude articular preservada e dor discreta, movimentação ativa e passiva dos joelhos. Extremidades bem perfundidas, com pulsos cheios, rítmicos e simétricos e sem edema. Ao exame neurológico, vigília lúcida orientada, colaborativa com o exame, fala e linguagem preservadas, pupilas ou fotorreagentes, motricidade ocular extrínseca e mímica facial preservadas, sem alteração de pares cranianos. Força muscular grau 3 em membros inferiores e grau 4 em membros superiores e predomínio proximal. Reflexo coxotendino patelar de grau 1, hipoestesia tátil em pés e mãos com padrão de bota e luva, marcha táxica e coordenação e equilíbrio não foram testados. Resumo do caso. Trata-se de uma paciente de 65 anos com quadro de fraqueza muscular de longa data, com dificuldade para se levantar do sofá e pentear o cabelo, com piora progressiva nos últimos 3 meses, associada a desconforto na coxa, mialgia e artralgia. Há 1 semana cursou com dispneia e ortopneia. Ao interrogatório sistemático, relata dificuldade para sustentar cervical, olho seco e boca seca e nega qualquer outro sintoma. Ao exame físico, apresentava-se hipertensa, 160 por 90 mm de mercúrio, saturação de oxigênio 95% em uso de cânula nasal em 2 litros por minuto, crépitos em bases pulmonares e força muscular grau 3 em membros inferiores e 4 em membros superiores de predomínio proximal, reflexo osteoarticulino patelar grau 1, hipoestesia tátil em pés e mãos com padrão de bota e luva e marcha táxica. Beleza. Se a gente for analisar o que a paciente tem, do ponto de vista... No seu resumo, eu acho que eu senti falta de um elemento no resumo que tem importância para o quadro clínico, esse antecedente médico dela com o uso de corticoide. Por quê? Porque o núcleo da doença dela é uma fraqueza muscular. Quando a gente está discutindo fraqueza muscular,
nós temos que ter um primeiro passo importante. O que o paciente está falando de fraqueza não necessariamente é fraqueza do que a gente está pensando do ponto de vista médico. É a linguagem, você tem que se adequar a essa linguagem. Por exemplo, o cara diz que está fraco porque está com impotência sexual. Tô fraco porque, porra, só lutou mais consigo, não dá 10 no dia. E o cara é a queixa do cara, entendeu? Aí você fica, pô, o fraco dele é impotência, sacou? Que nem é impotência. Me dá uma vitamina aí pra ficar forte, entendeu? Então, cuidado com o que você tá entendendo por fraqueza. Uma vez, a primeira paciente que eu atendi na minha vida, você termina a residência, você forma, termina a residência, e aí quando eu terminei a residência, agora você tá só. Por mais que você na residência esteja trabalhando às vezes por fora, dando um plantão, outro você já seja aquele médico sozinho, sem suporte, mas você ainda tem aquele espírito de estudante, você tá entendendo? Mas quando terminou minha residência de reumato, que acabou minha residência de reumato, eu já era preceptor, inclusive. Eu comecei a ser preceptor de clínica, a orientar a residência de clínica médica no meu R2 de reumato, quando era no segundo ano da residência de reumato. Então, já circulava bem. Na clínica não tinha maiores problemas, mas assim, quando terminou o reumato, eu fui sentar no consultório para atender reumatologia. Pá, não tem ninguém, vou discutir com o preceptor, não tem nada, é você e você, primeira vez. Fui pro interior, Alagoinhas. Fui atender lá, ganhar meu dinheirinho, né? Lutar. Primeiro paciente que eu atendi foi uma queixa de fraqueza. Nunca me esqueço. Ele disse assim, doutor, eu tô fraco. Pô, cara, forte do caralho, pô. Cara na minha frente, um touro, forte mesmo, de camiseta, nunca me esqueço. Olha que viagem da porra. No cérebro do residente que acabou de sair de um ambiente acadêmico, referência no estado, onde você manda todos os casos de reumato, o meu pensamento era, estou diante de uma dermatomiosite, de uma polimiosite, de uma miopatia inflamatória idiopática XYZ. Tava elocubrando tanto, entendeu? Sobre aqueles diagnósticos do tratado e tal. O cara tinha uma tendinite de Kerven. Tendinite de Kerven. É uma tendinitezinha daqui. O velho Lerdort, que você pode ter tudo do carpo, ele tinha. Por quê? Como é que ele disse? Doutor, tô fraco. Eu disse, como assim, rapaz? O que é que tá acontecendo? Meu cérebro. Dermatomiosite, polimiosite, o que é que tá acontecendo? Ele disse, pô, doutor, não tô conseguindo abrir garrafa. Dor do caralho, toda vez que eu vou abrir uma garrafa dói, eu não consigo abrir uma garrafa. Ou seja, o primeiro veio a fraqueza, depois eu entendi que era a dor. É a dor ou a fraqueza? Era a dor que impedia ele de fazer um movimento? O que estava acontecendo? Na verdade, ele tinha uma tendinite de Kerven, que toda vez que fazia um movimento de abrir uma garrafa, ele sentia a dor e não conseguia abrir a garrafa, não conseguia imprimir a força devida para abrir aquela latinha de azeitona. E o cara, eu falei, pô, meu amigo, eu fiz a terapia, mobilização. E eu falei, porra, eu pensei que ia chegar o caso aqui esdrúxulo da minha residência. Entenda que a queixa de fraqueza que o paciente traz não necessariamente a fraqueza que está funcionando no seu cérebro. Então a primeira coisa é você afastar, definir que de fato se trata de uma fraqueza muscular. Outra queixa que pode confundir é a astenia. A queixa de astenia vem como fraqueza, astenia, fraqueza, eu tô fraco, doutor. Na verdade, ser astenia. Tá? Então só para vocês terem esse filtro. O que você pode ter de diferença? No filtro exame físico, ele te dá essa fatia, se a história mesmo não te der. Esse paciente mesmo está bem nítido, que até o exame físico ela tem uma fraqueza muscular, objetivamente falando, em musculatura proximal, predominantemente de membro inferior, tal. Então, assim, os próprios elementos do exame físico denunciam que se trata de um processo de fraqueza muscular propriamente dita, beleza? Esse é o primeiro ponto mais importante. Porque a galera erra, às vezes, nesse primeiro filtro. E graças a Deus a maioria das fraquezas que vocês ouvirão na vida prática de vocês, seja num posto de saúde da família, seja numa UPA, seja em uma enfermaria, de uma maneira geral, é astenia ou é essas coisas triviais, certo? Essa é a principal causa. Uma vez que você filtrou isso, que até minha avó filtra, aí você passa para as fraquezas musculares propriamente ditas. Que aí sim você vai entrar, que nessa paciente, sem dúvida nenhuma, é o caminho. Eu vou entrar pela dispneia. A dispneia eu vou entrar nela depois, pela própria fraqueza muscular. Ah, mas tem crépito bibasal, possa ser que ela tenha insuficiência cardíaca, porque está usando espirulactona, não deve ser só hipertensa. Espirulactona é um medicamento usado para ICC, mais do que para hipertensão propriamente dita, né? Então, pelo esquema de medicamento dela, ela pode ser uma cardiopata com hipertensão de base, uma insuficiência cardíaca compensada, às custas de uma cardiopatia hipertensiva. Entende o que eu quero dizer?
e ela talvez descompensou, mas se eu entrar por isso eu vou me perder, a chance de me perder é muito grande, porque objetivamente falando ela tem muitos dados que ela tem a queixa principal, ela tem a primeira queixa e a queixa principal combinando, fraqueza muscular. E ela tem achado no exame físico na sua cara, com a fraqueza muscular objetivamente examinada. Aí o cara vai pegar o crépito pulmonar para poder abordar. Você tá entendendo? Eu falei, porra, não vá por aí não. Depois você aborda isso, que eu posso abordar de várias formas, mas não vá por ali que a chance de você se estrepar é muito grande. Eu acho que esse é o primeiro passo. Aí você vem para o quadro da fraqueza muscular, propriamente dita. Uma fraqueza muscular, didaticamente, coincidentemente, recentemente eu comentei sobre POEMS, a primeira paciente que eu identifiquei com POEMS, onde eu peguei a fraqueza muscular, cheguei em casa, li fraqueza muscular pelo Cécio. A gente comentou recentemente sobre essa paciente. E eu sei como as coisas vão se repetindo, né? E isso é até bom que as pessoas vão entendendo que aqui terá muita repetição de conceitos, de conteúdo, porque eu vou falar de sumário de urina. Eu vou falar algumas vezes que o sumário de urina é albuminúria e não proteinúria. Ah, mas você já foi falado uma vez, duas vezes? É sim, porque é assim, as coisas vão se repetir, medicina é assim mesmo, é a repetição, você vai repetindo, vai vendo uma coisa, vai vendo outra, de onde você vê, eu já vi isso, as coisas vão se repetindo mesmo. Então não ficar pensando que, todo corque vai ser um caso que... Não, aqui é tudo cru mesmo, entendeu? Então tá chegando o caso de discutir, vai ter outro momento que a gente vai discutir fraqueza muscular de novo, porque talvez chegue um paciente com fraqueza muscular, que talvez não seja a mesma doença, mas a discussão vai ser a mesma, o raciocínio vai ser o mesmo, e depois você vai tentando só filtrar. Então só para ficar claro que essas coisas se repetirão. Então a fraqueza muscular, como é que você vai abordar a fraqueza muscular? Recomendo muito a leitura do capítulo do Cécio de fraqueza muscular. Eu não sei se o Cécio novo como tá, o meu Cécio velho tinha isso. O Cécio novo eu não sei como está, deve ter. Né? Não sei se está com o mesmo tipo de abordagem, mas eu recomendo a leitura de fraqueza muscular, independente do caso final. Mas essa abordagem de ler. Outra coisa que vocês podem ler é o Medical Secrets, o capítulo de neurologia, se eu não me engano é do Medical Secrets, o fraqueza muscular, não é o do Neurology Secrets, o Neurology Secrets é mais robusto, mas é o Medical Secrets, e ler esse capítulo. Acho que vale a pena, porque ele vai estar todo segmentado. Como é a divisão? Como é que você aborda uma fraqueza muscular? Você vai abordar em anatomia, você vai tentar topografar a lesão. Tá? Então a fraqueza muscular possa ser que seja uma doença do músculo. Apesar do nome fraqueza muscular, nem toda fraqueza muscular, a etiologia é muscular. Beleza? Então, olha, pode ser que seja uma fraqueza muscular de causa miopática. Doença muscular. Deu para entender? Possa ser que seja uma doença da placa motora, ou seja, o nervo e o músculo. Deu para entender? Aquela placa motora. E essa doença da placa motora, ela pode ser na região pré-sináptica ou pós-sináptica. Deu para entender? Que a gente vai subindo nessa escalada. Miopatia, doenças de placa pré-sináptica e pós-sináptica. O que é que vem, o que é a extensão do nervo? Então, doença do nervo agora. Deu para entender? Então, o nervo. A doença do nervo. Vão ser uma neuropatia. Esse nervo é periférico ou não é? Periférico. Neuropatia periférica. Beleza? Só que essa neuropatia periférica, o nervo ele começa sozinho, depois é sua raiz, não é assim? Vai subindo. Até chegar no neurônio motor superior. Não é assim? Vocês aprendem a fraqueza muscular no neurônio motor superior versus o neurônio motor inferior. Só que segmente o neurônio motor inferior. Pega o neurônio motor inferior e segmente. Você tem um nervozinho, você tem esse nervo enquanto raiz subindo, e você tem esse nervo no seu plexo. A gente vai falando de plexo lombar ou plexo cervical. E o seu plexo, ele está agrupado no plexo, onde você tem vários nervos ali, várias raízes. Deu para entender? Então, a doença pode ser no nervo periférico propriamente dito, pode ser na raiz do nervo, pode ser no plexo, onde você vai ter várias raízes, e depois você pode estar na medula. Deu para entender? E da medula você pode subir e estar no tronco. No tronco, subcórtex, do subcórtex, córtex. Deu para entender? Mas da medula para cima, neurônio motor superior, ali para baixo, neurônio motor inferior. Deu para entender? A fraqueza muscular, você vai fazer isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Qualquer fraqueza muscular, desde que você já tirou que não é uma fraqueza por dor, não estou conseguindo fazer alguma coisa, ou por astenia, ou porque não está com impotência sexual. Beleza? Isso, filtrou isso, entra. Quais são as características de cada uma dessas? A grande graça aqui é que você consegue caracterizar a fraqueza e dizer mais ou menos onde está só pelo ouvido.
Isso é fácil, não é difícil. Isso é fácil. Então vamos lá. Você pode usar algumas variáveis para fazer esse tipo de avaliação. Primeira variável. Onde é que está fraco? As fraquezas musculares, ou seja, as miopatias, que são várias, tá? Então, cada um desses segmentos tem várias doenças que fazem. Eu só estou fazendo a categorização, a classificação anatômica. Eu não estou fazendo a classificação etiológica ainda. Deu para entender? Depois que eu fizer a classificação anatômica, eu digo quais as condições que lenham o músculo, quais as condições que pegam a pré-sinapse, quais as condições que pegam a pós-sinapse, quais as condições que pegam o nervo, quais as condições que pegam a raiz, quais as condições que pegam o plexo, quais as condições que pegam a medula. Deu para entender o que eu quero dizer? E aí você vai trabalhando isso. Então, no músculo, a característica de uma doença muscular, em regra, é proximal simétrica. Então, as miopatias, em regra, são proximais e simétricas. Pode ser assimétrica? Pode. Mas você vai ter dentro das miopatias aquelas que fogem ao padrão. Distrofia muscular pode ser assimétrica. Entendeu o que eu quero dizer? Você pode ter algumas características que fugiriam ao padrão. Mas vamos falar do padrão. O padrão das miopatias. Simétrico e proximal. Quando a gente fala proximal, não confundam. Proximal não é necessariamente bíceps e quadríceps. Proximal é cintura. Cintura escapular e cintura pélvica. É deltoide. Beleza? Então, quanto mais proximal, mais miopático. Obviamente que ele pode pegar deltoide e descer para bíceps. Bíceps também é proximal, mas ele é o mais proximal que bíceps é deltoide. Você não malha deltoide e bíceps ao mesmo tempo. Bíceps é bíceps, deltoide é deltoide. Entendeu o que eu quero dizer? Então, e a mesma coisa com cintura pélvica. Uma coisa é eu fazer extensora. Outra coisa é eu fazer flexão da coxa sobre o tronco. Que é abdominal infra que às vezes você está fazendo, né? Você fica em pé, bota a caneleira na perna e fica levando a flexão do joelho, puxando o joelho para você. Isso é elevação da coxa para o tronco. Entendeu? Você está trabalhando musculaturas da cintura pélvica. Glúteo, inclusive, é diferente de quadríceps. Tá certo? Então, a musculatura proximal que eu estou falando aqui é predominantemente essa. Porque às vezes a doença está no início e você não pega. Porque ele diz, eu estou com dificuldade de levantar da privada. Mas ela pode chutar ainda. A dificuldade de levantar da privada é uma fraqueza distinta da extensora. Deu para entender? Dificuldade de pentear cabelo. Dificuldade de pentear cabelo porque você faz a elevação. Você não penteia o cabelo assim. Você faz isso para pentear o cabelo. Então você teve essa elevação daqui. Beleza? Então só ter esse cuidado. Diferente de uma dificuldade de abotoar a camisa. Abotoar a camisa é uma coisa mais distal da mão. Dificuldade de segurar um copo é uma coisa, dificuldade de levar o copo à boca é outra. Deu para entender? Então você pode trabalhar essa fraqueza de várias formas. E as fraquezas musculares, elas tendem a ser proximais e simétricas. Ponto. Com relação ao reflexo da fraqueza do músculo, ou ele está normal ou reduzido. Tende a estar normal, mas pode estar um reflexo reduzido daquele grupamento muscular específico. Por quê? Porque se você não tem músculo, não tem contração. Se a fraqueza for de longa data, você ficou sarcopênico, você perdeu massa muscular e você não tem mais contração. Ficou claro? Beleza? Então, miopatia simétrica, proximal, com reflexos tendinosos normais ou reduzidos. Sem sintoma sensitivo. Normalmente você não espera parestesia, nada nesses pacientes com doença muscular. Beleza? Basicamente. Quando você avança para a placa motora, a placa, que é pré-sinapse e pós-sinapse, de uma maneira geral, o que é que toda doença da placa tem como característica comum? Toda doença da placa, o grande protótipo é miastenia gravis. É o grande exemplo, é miastenia. Tá? Mas toda doença da placa, ela tem como característica, por causa de canais de cálcio, essas coisas, acetilcolina, é o estímulo. Ela vai ter uma relação com a atividade. Vou dar um exemplo. Quanto mais atividade eu faço, mais a fraqueza vem. Ou quanto mais atividade eu faço, melhor minha fraqueza fica. Deu para entender? Isso é uma questão de receptor, pré-sináptico versus pós-sináptico, voltagem dependente do cálcio, não voltagem dependente, essas coisas. Disponibilidade de acetilcolina, mas o que é que eu quero dizer? Existe uma relação entre fraqueza e estímulo. Tá entendido? A miopatia, de uma maneira geral, não tem isso. A miopatia é e acabou. Você está fraco.
Agora, se a fraqueza é quanto mais eu estimulo, mais fraco eu fico, a gente chama isso de padrão decremental, porque você está piorando. Ou a fraqueza é quanto mais meu movimento, melhor eu fico, é o de padrão incremental, eu estou melhorando na maneira que eu estimulo. Você está caracterizando aí uma relação do músculo da fraqueza com a fadigabilidade ou não. Deu para entender a diferença? Beleza? Estímulo, estímulo, estímulo. Então, isso é uma pista para pensar em placa. Uma outra pista para placa, especialmente miastenia, porque é o grande exemplo de placa é miastenia, é que as doenças de placa podem pegar face. Miastenia pega face. As miopatias não costumam pegar rosto. Fazer fraqueza em musculatura facial. Enquanto que as doenças de placa podem pegar rosto. Miastenia tem a famosa face miastênica. Né? O cara fica assim no final do dia. Não é assim? Miastenia é um padrão decremental. Não é? O cara acorda de boa, no final do dia ele tá todo lenhado. Deu para entender? Beleza. A doença de placa, como é que costuma estar o reflexo? Pode ser simétrica, costuma ser simétrica, semelhante à miopatia, tá? Costuma ser simétrica. Reflexos costumam estar normais ou reduzidos, por mesmo motivo. E não costuma ter sintoma sensitivo. A doença da placa motora é motor o negócio. Não costuma ter sintoma sensitivo. Deu para entender? Então, ela pode simular muito miopatia em alguma medida. Tá certo? Proximal às vezes. A grande bizu é rosto, mas em miastenia. A outra doença de placa que é pouco falada é síndrome de Ito-Lambert. Ito-Lambert é uma doença, ela é de placa, irmã de miastenia, também é uma miastenia, a gente chama de miastênica, só que Ito-Lambert, ela é um padrão incremental. Quanto mais eu estimulo, melhor eu vou ficando. Deu para entender? Ela é pós-sináptica, se eu não me engano. Pré-sináptica. Pré-sináptica, perfeito. Ela é pré-sináptica, aí miastenia que é pós-sináptica. Né? Lembrar de botulismo também, botulismo é doença de placa, certo? A cobra, veneno de cobra, às vezes picada de cobra faz doença de placa. Nervo. Qual é a característica da fraqueza do nervo? O nervo já é um pouco diferente. O nervo já tende a ser mais distal, fraqueza distal. Aqui a gente entra no campo das neuropatias periféricas, que a gente divide, e eu tenho uma aula só disso, as neuropatias periféricas com relação à quantidade de nervo, se é polineuropatia, se é uma mononeurite, ou se é uma mononeurite múltipla. Então a neuropatia periférica a gente classifica se é polineuro, mononeurite ou monomúltipla. A monomúltipla pode se confundir com polineuropatia, naturalmente, porque a polineuropatia, a monomúltipla com o tempo pode ficar igual a polineuro. Depende da hora que você pegue. Se você pegar o paciente com 1 ano de evolução, ele vai estar tetraparético, mas não é polineuro, por causa da forma como veio. Ela é assimétrica, a monomúltipla vai comendo devagar e tem uma assimetria importante. A polineuro ela vem batendo junto. Então você pode dividir a neuropatia periférica com relação ao tipo de nervo, a quantidade de nervo, perdão, com relação ao tipo de doença, se ela é desmielinizante ou se ela é axonal. Então a desmielinizante ela é uma doença que ela tende a ter um caráter de progressão, enquanto que a axonal ela tende a ter um caráter de tesoura. Um exemplo da axonal é bota e luva. As axonais são as piores que tem para tratar, mas são as melhores que tem do ponto de vista de gravidade, de risco de gravidade, porque a desmielinizante ela vem e normalmente você remieliniza, né? Você bota a mielina de novo e está tudo resolvido. Só que nesse processo de desmielinização ele pode fazer parada respiratória, pô. Enquanto que a axonal normalmente não. Um grande exemplo é diabetes. Diabetes e Guillain-Barré. Guillain-Barré, desmielinizante. Polineuropatia, né? Polirradiculopatia, polineuropatia desmielinizante, aguda. Risco do cara ter parada cardíaca, ir para o tubo, ir para UTI. Já a neuropatia diabética, normalmente não. Neuropatia diabética, meu pé tá ardendo, tá queimando, tá assim, tá assado, vai se queixar, 20 anos se queixando, mas não morre. Você entendeu o que eu quero dizer? Então essa é a diferença, mas aquela Guillain-Barré o cara volta à atividade normal dele depois, enquanto que diabetes fica lá com gabapentina, tempão você tentando tratar um sintoma sequelar dele. Então as neuropatias se dividem com relação à quantidade, com relação ao tipo de dano, com relação ao sintoma, se ele é motor, sensitivo, misto, que a gente chama de motor sensitivo motor, ou se ele é desautonômico, autonômico, a neuropatia autonômica. Então, se a gente está falando de fraqueza muscular, nós estamos falando de uma fraqueza, nós estamos falando de um sintoma motor.
Só que normalmente as neuropatias você dificilmente tem um sintoma puramente motor. Pode ser. Pode ter puramente motor. Mas é mais comum que você tenha o quê? Sensitivo motor, que tem um componente sensitivo junto. Então está dando uma pista. Uma fraqueza muscular distal, seja ela simétrica ou assimétrica. Deu para entender? Simétrica polineuro, assimétrica moneurite ou monomúltipla. Seja ela como for, mas com sintoma sensitivo associado, neuropatia. Você pensa mais até em neuropatia periférica associada. Beleza? Motor, papapá. Então, com relação à quantidade de nervo, com relação ao tipo de lesão, com relação ao sintoma paciente, com relação ao tempo. Se ela é aguda ou crônica. Velocidade, instalação, tudo isso. Beleza? Tá claro isso aí? Então, qual é a característica de uma fraqueza muscular de causa do nervo? O nervozinho lá, ser distal, tende a ser assimétrica, o reflexo tem que ser sintoma sensitivo e o reflexo costuma estar reduzido. Se for o reflexo daquele nervo que ele está com problema. Cuidado que você pode estar com o nervo fibular com problema e estar testando o patelar. Deu para entender? Só cuidado para você estar testando o tendão específico daquele nervo que você pensa que está com problema, tá certo? Beleza. Subiu, raiz. Ó, a raiz ainda é o nervo periférico, certo? Mas qual é a característica de uma radiculopatia? E é bom salientar que radiculopatias são nervos periféricos, tá? Claro. Mas uma radiculopatia tem como marco que vai chamar a atenção, a fraqueza muscular de uma radiculopatia, associação com dor importante, dor, especialmente dor irradiada. Lembre de ciatalgia, nervo ciático, tá? E cuidado, eu vejo muita gente boa, especialmente a galera mais nova, é habituado a ouvir falar de radiculopatia compressivas, especialmente hérnia de disco. Nem toda radiculopatia é compressiva. E nem toda compressão é hérnia de disco. Certo? Então tem uma dor com irradiação e há a possibilidade de uma radiculopatia, parabéns. Lembre-se que existem as radiculopatias compressivas e as radiculopatias metabólicas, por exemplo. Desglicemia, diabetes faz isso muitas vezes. Herpes zoster faz isso. A dor radicular do herpes zoster não é compressiva. Deu para entender? Então só para ter essa característica da raiz, que eu vejo muita gente boa, o cara tá com a radiculopatia de livro e tá o cidadão lá, a ressonância não tem compressão, a ressonância não tem compressão. Eu falei, mas é radiculopatia, pô. A dor aqui é a dor de uma radiculopatia, deve ser metabólica, tem que dar uma olhada direitinho nesse cara, entendeu? Eu já vi dor intercostal de paciente diabético. Diz assim, ó, pô, doutor, não aguento, dói muito, papapá, vai para um lado, vai para o outro, ortopedista, papapá, ninguém sabe o que é, faz tomografia de tórax, nada. Porra, eu já vi isso assim, bonitinho. E o cara, doutor, dói aqui assim, ó. Aí, já fui para infecto, e já usei até a ciclovir, pensando que era herpes zoster sem zoster. Porque você pode ter o zoster sem a lesão vesicular, é mais raro, mas acontece. E é nesse caso que você fica... Eu falei, porra, beleza, já pensou tudo isso já. E a glicemia toda descompensada, glicada de 9%. Eu falei, essa pode desglicemia, velho. A gente chama de radiculopatia metabólica. Então, pô, bicho, você tem que estar atento, tem que ter essa atenção. Tá bom? Segue o dermato. Segue o dermato é a raiz. Ele vai seguir o ramo da raiz. Tá? Beleza. Raiz. Dor irradiada. Dor irradiada. Costuma ser assimétrica. Beleza? Também. E o plexo? O plexo já são vários nervos. Quando você pega um plexo, como é que é a característica dessa fraqueza muscular? Eu costumo brincar que são as monoplegias. Toda monoplegia deve ser plexo. Toda monoplegia deve ser plexo. Monoplegia, só um pé, uma perna parada. Uma perna esquerda. Ela tende a ser assimétrica, pode ser bilateral, pode. Mas você pegar só o plexo, tende a ser assimétrico e monoplegia. Exemplo, bebê quando nasce que você faz fratura de clavícula para tirar o bebê da barriga quando parto difícil. Qual é que o bebê nasce? Compressão do plexo braquial, porque você fraturou a clavícula dele, fez compressão, e ele nasce o quê? Monoplégico. Beleza? Então, doenças de plexo costumam ser monoplégicos. Cuidado, se você tiver uma doença do plexo bilateral, você vai chegar paraplégico. Deu para entender? Reflexos reduzidos, paciente flácido, neurônio motor inferior. Deu para entender? Onde é que esses plexos vão se juntar? Na cauda equina. Não é assim? Aí vai ficar tudo juntinho ali, as raízes nervosas, tudo. Lembre que a medula acaba em L2. Não é isso? E de L3, L4, L5, ali é tudo cauda equina. Ali é tudo neurônio motor inferior. Quando você pega a cauda equina, quem faz isso? Mielorradiculopatia proxossomose, que a gente sempre fala, que é paraparesia flácida, com alteração esfincteriana, inclusive.
Não é isso? Então, tudo ali é a fraqueza muscular, você tendo a etiologia subindo. Então, músculo, placa, nervo, raiz, plexo, cauda equina, medula. Deu para entender o que eu quero dizer? Quando chegou na medula, você vai ter as paraparesias. Qual é a peculiaridade da medula? Todo mundo grita hiperreflexia, neurônio motor superior. Cuidado, que tem a fase de choque medular. A depender da doença que você esteja falando, ele está em choque medular ainda. Por exemplo, se você tomar um tiro na coluna agora, você não está espástico. Você não chega espástico. Você chega flácido. O cara, quando tem um AVC, que você vai fazer o NIH, é neurônio motor superior, não é? Mas ele chega espástico? Não, tanto que você faz o NIH, você vê a flacidez do cara. Então essa fase de choque, que pode variar, semanas, dias, semanas, até mês, isso pode variar, você pode não ver a hiperreflexia ainda do cara. A melhor pista na beira do leito para uma mielopatia, na minha concepção, pelo que eu já revisei, não é a hiperreflexia, porque a hiperreflexia pode estar ausente, porque ele pode. Não é a hiperespasticidade, porque ele pode estar ausente ainda. O melhor pista é nível sensitivo. Isso é igual a isso, isso é igual a isso, isso é igual a isso. Você vai vendo se ele tem nível sensitivo. Cuidado que o nível deve ser testado na frente e atrás. Não se testa o nível só na frente. Porque a medula, normalmente, você vai fazer a lesão medular, ela é circunferencial. O teste do nível só na frente, você pode ter uma coisa que a gente chama pseudonível sensitivo. Pseudonível sensitivo é quando você tem o nível só anterior e não tem no dorso. Quem é que faz isso? Algumas polirradiculopatias. Por exemplo, Guillain-Barré. Então você tem um cara com paraparesia, flácido, reflexos reduzidos, lombalgia, suspeita, síndrome de Guillain-Barré, versus uma mielopatia em fase de choque. Como é que você testa? Vê se tem nível. Se houver nível, sugere mielopatia. Cuidado se você só testou na frente. Tem que testar na frente e atrás. Deu para entender? Porque esse cara pode estar em fase de choque. Tá? E está confundindo vocês. Fora que tem as mielorradiculopatias. Não é só mielite, o cara tem a mielorradiculopatia. A doença que está, por exemplo, tumor na coluna, comprimindo raiz, comprimindo tudo, você pode ter as duas combinações. Deu para entender? Mas o que eu acho mais importante da gente nessa fraqueza muscular, voltando para a senhora, 65 anos, com uma fraqueza muscular predominantemente proximal, que é o que foi trazido aqui para a gente está simétrica. Dificuldade para levantar da privada, dificuldade para pentear cabelo, dificuldade para estender uma roupa, pegar alguma coisa, né? São as condições de fraqueza muscular. Diante desse quadro, a minha suspeita principal seria uma miopatia. Deu para entender? Dentro das doenças, a miopatia. Se você pegar o antecedente médico dela de artrite reumatoide, uso de estatina e uso de corticoide, você tem alguns motivos para essa miopatia possíveis. O uso de corticoide crônico faz uma coisa chamada miopatia induzida por corticoide. Quando a gente discute miopatia, tem um mnemônico, quando eu não lembro todo, miopatia, né? Está no nosso livro de raciocínio. Então, a miopatia pode ser metabólica, a miopatia pode ser inflamatória, a miopatia pode ser overdose, droga, corticoide, a miopatia pode ser paranel, a miopatia pode ser imunoinflamatória. Então, você vai ter a miopatia. Tem aqui? Aqui. Então, metabólica, endócrino metabólica, distúrbios de potássio, faz isso muito. Clássico, paralisias periódicas, hipocalêmica e hipercalêmica, que a gente chama, tá? Infecciosa, triquinose, etc. Overdose, especialmente álcool antimalárico, mas corticoide. O corticoide que mais faz fraqueza muscular costuma ser os fluorinados, dexametasona faz bastante. Prednisona não costuma fazer muito. Ela estava tomando pred, 5 mg agora, usou 20 mg, mas está usando 5 agora. Não me parece necessariamente. Tá? Paranel, lembrar das miopatias inflamatórias paraneoplásticas, dermatomiosite e tudo, né? Lúpus, etc. Terapia intensiva, UTI de terapia intensiva, que é a miopatia do doente crônico, do doente grave, né? Do polineuropatia e miopatia do doente crítico. O paciente ficou muito tempo acamado, sarcopênico, consome, normalmente os pacientes ficaram chocados, usaram corticoide, tem todos os fatores de risco para isso, especialmente pacientes com SARA, né? As distrofias musculares, que seriam as causas intrínsecas, miopatia, e colocou aqui anônima, né? É foda, é invenção do caralho. Mas enfim, foi a gente mesmo que botou, então tá descontado. Deu para entender? Que miopatia, na minha percepção, se torna nessa paciente bem plausível. Ela tem AR mesmo? Eu sei lá se ela tem AR. Diagnóstico dado por um cara que prescreveu uma fórmula mágica, eu não confio, né? Esses caras, cada charlatão, né? A gente dizia o seguinte, quem foi o médico que viu foi o Dr. Charlatanos. Charlatanos? Foi o seu médico, não foi?
Aí eu digo, não, não é esse o nome dele não. Não, esse é o apelido. Eu falo pro paciente. Foi Dr. Charlatanos. Thanos do filme, né? Então pronto, é retado ele, é o super-herói. Porra, burro pra caralho, criminoso. Enfim, esse pessoal para escrever essas fórmulas mágicas e isso dá corticóide, isso dá confusão, dá miopatia. E a estatina também dá. A estatina está associada com doença muscular das várias formas, desde assintomático, só com alteração de CPK, exame laboratorial. Não se recomenda a dosagem de CPK de rotina em pacientes de estatina, porque ela pode dar aumentada e o cara não tem nada. Mas ela varia desde o cara estar sintomático com elevação de enzimas musculares até rabdomiólise. E nesse espaço tem a miopatia necrotizante, que é uma miopatia imunomediada por anticorpo anti-HMA com a enzima, HM com a enzima A. Certo que é o inibidor da estatinagem ali. É um dilema, como é que você conduz esses pacientes, etc. Mas o fato é que, de uma maneira geral, a estatina está associada com miopatia por vários mecanismos, dentre eles imunomediado, que é a miopatia necrotizante, é mais grave. Você vê na ressonância do músculo, você vê essas alterações. Então, nessa paciente, veja que ela tem motivo para ter. Se a doença dela não é AR, for uma dermatomiosite, uma polimiosite, às vezes é só polimiosite, não tem nada de pele, no exame físico não foi trazido nada de pele, então é só uma polimiosite nela, polimiosite, fraqueza muscular, proximal, justifica. Barra, uso crônico de corticóide, menos provável, foi prednisona, não foi fluorinado, está usando 5 mg agora, eu acho menos provável que seja o corticóide. Tá? E estatina, miopatia induzida por estatina, mas há quanto tempo ela está tomando, quando foi que ela fez o quadro, para a gente ter uma questão cronológica, tem uma relação temporal ou não tem, é um remédio que ela já usa há muito tempo. Veja que miopatia entrou no pacote da gente. Tem um dado dessa paciente, esse dado não é todo... Tem segredo aí, como esse dado surge, né? Que é o seguinte, para quem não sabe, essa paciente é aquela que eu vi no leito. Eu, infelizmente, não estava, ele viu. Né? Essa paciente eu vi no leito. Com certeza. É da Santa Clara. Ela, alguns dados aí da história, fui eu que tirei em 5 minutos de conversa ali no leito. Me chamaram para ver essa paciente. Com certeza. Me chamaram para ver essa menina. Eu vi essa senhora, eu vi essa senhora num momento grave, onde ela estava indo para UTI, no final de semana. Professor, o paciente foi admitido aqui, está desconfortável, desconforto respiratório, estava crepitando, com insuficiência cardíaca descompensada, tinha um bronco aspirado, estava séptica. Eu lembro dessa circunstância onde eu fui ver com ele, eu falei, olha, aqui agora a gente não tem muita coisa de história, tá grave, é tubo, antibiótico e tal, vai para UTI, etc. E depois a gente vai raciocinar o que é que está acontecendo. Ouvir a história melhor dela, ou seja, era uma coisa que estava mal contada. Ela subiu, foi para a UTI, traqueostomizou. Houve um relato de insuficiência respiratória hipercapnica, com insuficiência respiratória por retenção de CO2, o que sugere uma insuficiência respiratória de retenção de CO2, uma condição obstrutiva ou uma condição de parede. Ela não está ventilando, entendeu? Quer dizer, não estava lavando o CO2, estava fazendo retenção, então DPOC faz isso, asma faz isso, as doenças obstrutivas pulmonares, e quem faz isso também, doenças musculares, diafragma, fraqueza muscular. Então, se essa paciente teve uma insuficiência respiratória com retenção de CO2, no contexto dela é fraqueza muscular da musculatura respiratória. E eu lembro que teve esse barangolé lá, investigando e tal, a fraqueza, que é a mesma abordagem, miopatia, papapá. E uma das coisas que eu estava pensando era polimiosite. E me chamaram para ver como polimiosite até. Será que não é polimiosite? Foi uma das coisas que a gente entrou pensando. Mas essa paciente, quando eu conversei com ela, algumas dessas informações aí que ficou na história, eu cheguei no leito e perguntei para ela algumas coisas, alguns detalhes. E um desses detalhes que me passou bem importante, eu faço questão de contar aqui porque esse foi um... Eu cheguei no leito e falei, me conte tudo como começou. Eu quero saber como começou. Entendeu o que eu quero dizer? E ela me disse assim, pô, doutor, uma agonia nas pernas, um desconforto nas pernas e uma fraqueza. Deu para entender a diferença? Eu olhei assim, eu falei, polimiosite não tem essa queixa. Você não escuta dor nas miopatias inflamatórias, não é comum. Isso é uma pista importante. As miopatias inflamatórias normalmente não doem.
só 20% dói, então não é usual. E quando dói é quando são mais delicada. Miopatia necrotizante pode doer, mas as miopatias como dermatopolimiosite não costumam doer. Não vem como carro-chefe a dor. Se doer não é o mais importante. E desconforto, agonia nas pernas, uma queixa estranha, entendeu? E aí eu comecei a apertar, uma marcha assim, marcha assado, uma queixa meio... não só de músculo, não miopata necessariamente. E quando eu apertei na história, tinha alteração esfincteriana. Ela tinha alteração esfincteriana. Que eu fiquei na dúvida se era incontinência urinária funcional, porque ela estava fraca, não conseguia chegar no banheiro, ou se eu estava diante de uma fraqueza muscular com alteração esfincteriana. Deu para entender o que eu quero dizer? E aí, miopatia não faz. Quem faz mais são as neuropatias, que faz alteração esfincteriana. Seja caldequina, seja desautonomia, alteração esfincteriana. Então eu fiquei, opa, é uma doença de nervo, mas que é proximal. Quais são as doenças neurológicas, as fraquezas musculares de causa neurológica que podem fugir ao padrão de ser distal, de ter isso? Então, você entendeu o que eu quero dizer? Quais são? A clássica é porfiria. Porfiria pode vir só proximal, porfiria intermitente aguda. Não é o caso dela. Não estava dando nenhum aspecto disso. A outra doença não é do nervo, é da placa, que faz exatamente isso. E predomina em membro inferior, que faz alteração esfincteriana, que é a Ito-Lambert. Que foi nessa paciente, foi uma coisa que me chamou muita atenção, a alteração esfincteriana. E a segunda coisa, o terceiro dado, que podia confundir a gente, é que ela tinha um diagnóstico prévio de AR, entre aspas. Não sabemos se era artrite reumatoide ou não. Nem sei se ela tinha ou não artrite reumatoide mesmo. Mas a síndrome seca, você me falou que ela tem boca seca e olho seco. A síndrome seca pode ser remédio. O principal causa de síndrome seca no mundo, remédio. Uso antidepressivo, a mitriptilina faz muito, tá? Então é remédio. Remédio, síndrome seca, remédio. Porém, quem faz síndrome seca com fraqueza muscular, aí você vai dizer Sjögren é uma doença autoimune, né? Que é síndrome seca por natureza, o anticorpo ataca glândulas parótidas, salivar, glândula lacrimal, e gosta de fazer muito sintoma neurológico, Sjögren. Faz muito sintoma neurológico. Como é que Sjögren vem com fraqueza? O sintoma neurológico do Sjögren costuma ser uma neuropatia predominantemente sensitiva. Costuma ser algo mais álgico, uma neuropatia de fibras finas, dolorida, etc. Muito sensitiva, não tanto motora. Quando o Sjögren faz muita fraqueza muscular, a suspeita é o quê? Acidose tubular renal, porque Sjögren faz uma lesão tubular típica. Então ele faz acidose tubular renal tipo 1, tipo 2, e faz hipocalemia. Então, Sjögren com fraqueza muscular, eu não penso em neuropatia periférica, eu penso em paralisia periódica hipocalêmica por acidose tubular renal. Deu para entender? E qual é a característica da paralisia periódica, hipo ou hipercalêmica? A palavra periódico. Esse paciente ele faz fraqueza muscular como se fosse em crises, é episódica. Ele às vezes faz durante exercício físico, extenua. É um diagnóstico difícil, não é simples. Nessa paciente se tornaria extremamente prudente olhar logo o potássio dela no exame. Obviamente descontando o quê? Tô usando diurético, porra. Essa paciente foi parar na UTI, pode ter usado furosemida, usa espironolactona que retém potássio. Quando você vê essa paciente pode estar mexida de tal forma que você não consiga decifrar isso agora. Mas você vai ficar com aquela coisa ali, ó. Ela vai dar um reumato depois, olha, fique ligado no potássio, o que é que está acontecendo, olha o sumário de urina dela, veja bicarbonato no xixi, faça o pH urinário direitinho para você ver se tem acidose tubular, deu para entender o que eu quero dizer? Para você não deixar passar isso aqui. Então, Sjögren com paralisia periódica, seria a hora de você lembrar. Síndrome seca com fraqueza muscular, porra, se você não lembra disso, agora vai lembrar quando? Ah, mas é raro cacete, porra, você é burro? A hora é agora, a hora é agora. Só a fraqueza muscular do paciente que eu já estou de olho, entendeu? Já quero potássio, faz parte do diagnóstico de paralisias periódicas. A principal coisa de paralisia periódica hipocalêmica é problema de tireoide, tá? Hipo e hipertireoidismo, tá bom? São as principais causas. Hipotireoidismo e hipertireoidismo, eles fazem miopatia por mecanismos de paralisia periódica ou direta. Tá certo? Tem até uma brincadeira que a gente diz o seguinte, é que eu passei batido em miopatia, mas as miopatias podem ou não levar a CPK. As miopatias inflamatórias, como polimiosite e dermatomiosite, costumam levar a CPK.
A miopatia do hipertireoidismo não eleva a CPK. A miopatia do hipotireoidismo eleva a CPK. Sacaram? Então você tem algumas diferenças. A miopatia do corticoide não eleva a CPK. Então você tem algumas coisas que você tem que usar como artifício para te ajudar a separar a etiologia da miopatia. Mas nessa paciente me chamou a atenção: 1, fraqueza muscular proximal, predominantemente em membros inferiores. 2, síndrome seca. 3, alteração esfincteriana que essa paciente tinha. Esse tripé, numa paciente dessa, me lembra de Ito Lambert. Deu para entender? Doença de placa clássica que faz isso. É clássico, porque essa é a tríade de Ito Lambert. Infelizmente, essa tríade não está presente em todo mundo. Então, é difícil dar o diagnóstico de Ito Lambert sem essa tríade. É a fraqueza muscular proximal e membro inferior, pô. A alteração esfincteriana você pode erroneamente botar na conta da marcha. Tô com dificuldade de levantar da cama, da cadeira, para ir fazer xixi. Entendeu? Então, Ito Lambert é uma entidade que a gente vê pouco, mas tem que lembrar. E se tem suspeita de Ito Lambert, tem que pensar em paranel. Porque Ito Lambert pode ser primária, mas pode ser secundária. Secundária a quem? Secundária a câncer de pulmão, especialmente. Então essa paciente tem que ter essa atenção de olhar isso aí. Tá? Eu acho que nessa paciente tem algumas outras coisas que houve de queixa. Parestesia nos pés, alguma hipoestesia. Parestesia tátil em pés e mãos com padrão de bota e luva. Se a gente valorizar isso com a fraqueza, eu ia caminhar mais da nervo. Polineuro, papapá, será que isso é... Entendeu? Eu não espero esse sintoma que tem uma fraqueza proximal. Isso pode ser espuro, não sei se ela é diabética, isso pode ser uma situação sensitiva que não tem relação com a fraqueza muscular dela. Deu para entender? Por isso que eu tenho muito cuidado no exame físico do neuro. Olha, de lupa tá todo mundo sujo. Então, tem uma frase que foi onde você até que falou, que é aquilo que a gente fala: cuidado quando você fica botando o microscópio na anamnese ou no exame físico, né? Microsemiologias, macroerros. Quando você fica se apegando a detalhes demais, você vai fazendo merda. Porque você termina, é aquela coisa que não sabe o que... Não é a hipoestesia na face radial do indicador. Puta, vai pra porra. Eu nem ia testar essa merda aqui em ninguém. Entendeu o que eu quero dizer? Fiz o reflexo facial. Falei, pô, você tá precisando de hipocalcemia? Não, então que porra você tá fazendo isso? Então, né? Sinal de Tivos-Token, essas porra, né? Que você faz o teste. Então, assim, tem que saber o que você está buscando. Então, na paciente em questão aqui, reflexo patelar, né? Eu acho que seria esse o caminho. Eu ia caminhar mais em cima de uma possível miopatia, envolvimento de musculatura proximal, papapá, faz parte. Ito Lambert como fraqueza muscular de causa de placa, por essa tríade que está sendo trazida aqui, que é bem importante de lembrar. Uma coisa bem importante, eu acho. Fala mais alto, fala mais alto. Eu não peguei quase que me passou. Eu acho que quando eu estava lendo, acho que uma coisa importante que me faltou para diferenciar músculo de placa também foi tentar testar a fatigabilidade, tentar essa queixa. Pronto. Bem marcada. A fatigabilidade, você pode fazer esses testes na beira do leito, tem teste do hidrofônio para miastenia, tem algumas técnicas de você tentar provocar, né? Mas de uma maneira geral, cuidado que o padrão incremental ou decremental, essa fatigabilidade que é trazida, ela não é necessariamente expressa clinicamente, ela é subclínica. Ela só é identificada na eletroneuromiografia. Sacou? Assim como, por exemplo, como é que eu separo uma polineuro de uma mononeurite múltipla? Às vezes você vai perguntar para o doente, você não vai conseguir extrair isso de forma nenhuma, mas a eletroneuromiografia bem feita por um profissional capacitado, ela te sugere e te fala, olha, esse cara que você está vendo aí tetraplégico é mononeurite múltipla. Por quê? Porque tem assimetrias eletroneuromiográficas. E ele consegue te dizer isso. Ele consegue, no laudo, dizer assim, ó, preste atenção, porque isso se trata de uma possível mononeurite múltipla e você clinicamente não conseguiu diferenciar. Entendeu o que eu quero dizer? Então, essa área nebulosa da clínica do exame físico neurológico vai existir. Então, não tem fatigabilidade, foda-se. Miastenia, das mais difíceis que tem, você pegar uma miastenia sem envolvimento de face. Esse cara às vezes está na UTI. Porra, eu já vi, eu dei muito plantão de UTI na minha vida. Você chega na UTI, tá o cara entubado, deu entrada com insuficiência respiratória, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, aquela coisa de pronto-socorro. O cara chega na UTI e ninguém consegue desmamar a ventilação. E aí o físio que chama, muitas vezes, o físio sabido, que fisioterapia respiratória em UTI é foda. Os caras manjam. Então o cara físio vai lá, tenta tirar o cara, fala, cacau, bicho. O cara não tá conseguindo sair da ventilação. Qual é o problema?
Aí fala de pressão, disso eu sabia essas porra tudo, esqueci tudo. Graças a Deus eu esqueci, porque meu HD tem que ocupar espaço com outras coisas, né? Aqui tem limite. Então você tira essa porra, joga no lixo pra botar outra coisa. Mas enfim, eu sabia esses detalhes todos. Aí o cara dizia, a pressão de pico tá de tanto, papapá, isso sugerindo uma doença muscular. E aí o cara fala, olha bicho, é um quadro muscular. Só que para o físio ou para alguns colegas, o quadro muscular na UTI normalmente é o quê? Ventilação mecânica prolongada, uso de corticoide, paciente com SARA, e ele tem dificuldade de desmame ventilatório porque ele evoluiu com fraqueza. Por quê? Porque ele ficou em bloqueio neuromuscular, você bloqueia o cara para o cara ficar entregue na ventilação, não interferir na respiração, você bloqueou o cara todo, você deixou o cara estático, e aí depois ele está voltando, ou seja, é igual ao músculo, se você ficar parado, você vai ficando sarcopenia. Só que quando esse paciente é recém-chegado na UTI, esse paciente não fez bloqueio neuromuscular, esse paciente não fez necessariamente corticoide na UTI e está com essa dificuldade de desmame ventilatório, é a hora de você pensar em uma miopatia ou uma placa. Uma doença que está fazendo a fraqueza da musculatura respiratória. Porra, eu já vi isso. Não é brincadeira não. Aí você vê esse caralho, o neuro vem, e face, vai ver a face do cara, tá com fraqueza da face. O cara tá lá sedado, pô. Com tubo. Não vai ver, pô. Entendeu? Você não sabe o que está acontecendo. Então, às vezes você tem que meter corticoide no cara, pulsar o cara nessas circunstâncias usando esses elementos. Então isso é bem interessante porque todo mundo quer a coisa de livro, né? Olha, bicho, vou dizer uma coisa para vocês. O de livro é raro, viu, velho? Se não fosse assim, a gente não falava. Olha, tem um caso de livro ali. Aí todo mundo corre para ver, né? O de livro não é o que você vê no dia a dia necessariamente, não. O livro ele está elencando e descrevendo tudo que aquela doença pode fazer ou deixar de fazer. Aí o cara diz assim pra mim, isso não pode ser insuficiência adrenal. Eu falei, por quê? Porque não tem hiponatremia e hipercalemia. Eu falei, porra, eita, essa agora. O cara pra ter adrenal, ele tem que ter hiponatremia e hipercalemia. Aprendeu isso onde eu não sei, porque o livro não diz isso. Ele diz, isso é adrenal, uma das manifestações é distúrbio eletrolítico, mas não é obrigatório. É igual você dizer, hoje eu vi que hipotireoidismo faz fraqueza muscular. Se não tem fraqueza muscular, não é hipotireoidismo. Que viagem é essa? Você não leu isso em lugar nenhum. Entende o que eu quero dizer? Então, tem que ter cuidado que o de livro, miastenia é foda. Miastenia é foda. Miastenia às vezes pega muita gente Os neuros sabem muito bem isso. Pega muita gente de rasteira. Então tem que ter essa atenção. Nessa paciente, eu acho que o caminho é esse. Fraqueza muscular, músculo, placa, pré-sinapse, pós-sinapse, nervo, raiz, plexo, cauda equina, medula, tronco e assim por diante. Beleza? Eu acho que isso é fundamental. Cada segmento desse vão ter causas e abordagens distintas. Tem as regras, os padrões e tem as exceções dos padrões. Beleza? Tranquilo? A fadigabilidade pode vir só no eletroneuro, que é um exame que essa paciente tem que fazer bem feito. Eletroneuromiografia é um exame operador dependente. Se fizer mal feito, você fica vendido. Você tem que fazer com pessoas de confiança, para você aceitar o resultado. Beleza? Essa paciente foi essa. Jogue duro aí. É porque essa paciente, o legal dela foi o leito. O legal dela foi o leito. Quem viu, viu. Entendeu? Foi o leito. Foi aquela chegada, o pessoal chamou para discutir, o paciente desceu da UTI, o negócio estava fraqueza cervical, na suspeita de polimiosite. Aí cheguei à noite, eu nunca me esqueci, eu me encostei na grade e falei, porra. Aí eu comecei com ela, em 5 minutos eu falei, porra, aí Lambé, faz o exame. Aí foi fazer eletroneuro. Aí vamos lá. Dessa paciente, o que é que eu gostaria? CPK, enzimas musculares, lembrando que enzima muscular, além de CPK e LDH, é aldolase, transaminases também é músculo, pode subir. Vou contar uma história. Eu atendi um paciente uma vez, que ele deu entrada ele foi para o hospital lá, fudido. Maio de 2021, se eu não me engano. Pandemia. Já tinha começado vacina. E aí ele fez uma aplicação, uma dose da Coronavac. Nunca me esqueço. Ele fez uma dose da Coronavac em abril. 15 dias depois, deu entrada no hospital. Dor do caralho no corpo, nauseado. Fizeram exames de laboratório. E mandaram ele para o serviço de hepatologia. Por quê? TGO e TGP de 800. Sacou? 900, lá vai fumaça. Esse cara, TGO e TGP de 900, o hepato viu,
O caso, essa porta ela vem de músculo de fígado, essa zorra é músculo. Dosou CPK, o cara clinicamente com a dor do caralho. Dosou CPK. Quando dosou CPK, 70 mil, 100 mil, caralho. Aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Papapá, suspeita miopatia induzida pela vacina, foi uma das hipóteses. Mete corticoide no cara, né? Aí pulsou o cara, o corticoide. A pessoa é uma miosite mesmo, polimiosite, talvez induzida por vacina. Pulsou o cara. E o cara foi melhorando. Saiu com 60 de prédio, entendeu? E foi desmamando rápido. Tinha um viés, isso foi em abril. Em janeiro ele começou a tomar uma estatina, porque ele tinha infartado. Ele tinha uma cirrose craniana, tinha infartado em dezembro, as coisas nunca são simples, né? Tinha infartado em janeiro, ele tinha começado a tomar estatina. Isso é uma coisa que eu peguei na história depois, mas enfim. Aí eu ainda não vi ele, abriu, pulsou, vazou. Quando chegou em maio, o dito cujo fez a porra da segunda dose da Coronavac. Ele viu que a Coronavac era 30 dias, segunda dose. Aí ele tomou a segunda dose da vacina. E estava desmamando o corticoide. Porque ele saiu com 60 de prédio, 40, 20, 10. Quando chegou em 20 de maio para 30 de maio, mais ou menos, última semana de maio, pau de novo. Emergência, pronto-socorro, dor muscular, CPK 100 mil, a porra toda de novo. E o caso dele... eu só contei isso para mostrar que transaminase sobe, que o cara entrou pela hepato da primeira internação. Mas tá todo mundo curioso para saber o desfecho, né? Que se foda e Tolambé aqui. Eu sei. Eu podia ter botado esse caso depois para vocês, né? Se degringolarem. Mas enfim, o caso dele é bom. E aí o pessoal me chamou para ver. Aí foi aí que eu fui entrar para ver o caso. Por quê? Porque, olha, o pessoal disse, o Cacau agora tá estranho, porque a gente pulsou. O cara melhorou, o CPK caiu, o cara melhorou da fraqueza, né? Melhorou das dores, e aí ele voltou. E aí ele fez a segunda dose. Fudeu, a gente não sabe mais se isso é vacina, ele tomou a segunda dose inadvertidamente, ou se isso é uma doença autoimune induzida, porque ele desmamou o corticoide e veio. Então talvez tenha que imunossuprimir. E aí eu lembro que eu fui ver esse cara fudido mesmo, CPK lá na cara do cacete. E ele jogava tênis, cara, gente boa da porra, gente boníssima, gente boníssima. Ele olhou pra mim, eu falei pra ele, meu irmão, rapaz, pulsar de novo, velho. O cara fazendo rabdomiólise lá, vai ter que pulsar de novo. Ele disse, e o efeito da vacina? Pá, porra. Um placebo desse, entendeu? Coronavac, 50%, cara, o coroa da porra, entendeu? Aí, cara, beleza. Eu falei, você tá com medo de perder o efeito da vacina? Porque se eu imunossuprimo ele, eu posso diminuir a vacina, o efeito da vacina. O efeito da vacina é que eu gero anticorpo, porra. Se eu estou imunossuprimido, eu posso diminuir esse efeito, entendeu? Então você fica naquela. Todo paciente imunossupresso, quando ele toma a vacina, a eficácia da vacina ela é reduzida nesse paciente. Ele produz menos anticorpo, ele tem uma menor chance de estar imunizado, realmente imunizado. A gente brinca dizendo que paciente imunossupresso, mais importante você fazer imunização de barreira do que dele. Você imunizar os seus contactantes. Você imunizar a mãe, pai, mora com quem, esposa, do que você ficar perdendo tempo imunizando ele necessariamente, porque você faz o contato de barreira, você bloqueou ele, porque às vezes sua imunossupressão que você vai dar, a vacina que você vai dar para um leucêmico vai funcionar? Você não vai produzir nada, porra, entendeu? Eu quero dizer, então, tem que ter essa relação. Resumo, eu fiz imunoglobulina nele. Imunoglobulina tratamento de miosite, não afetaria a eficácia da vacina, porque foi uma coisa que ele era bem hipocondríaco, não ia afetar essa porra, fiz imunoglobulina e saiu de alta e foi para o meu consultório com 60 de prédio e eu coloquei azatioprina. O que é que eu fiz? Eu falei, eu não sei o que você tem. Eu não sei se você teve agora uma miosite induzida por vacina, isso tem vários relatos na literatura, eu tive alguns pacientes com isso. Eu falei, você fez a vacina e fez a miosite, só que tem um ponto aqui a favor contra a vacina fazer isso. A vacina foi a Coronavac. É verdade, a Coronavac é que está mais perto do placebo. Em todos os estudos que foram feitos, a Coronavac é tão fodida que ela também é mais perto. Se ela é mais perto do placebo, ela tem menos efeito adverso, porra. Ela é menos imunogênica, entendeu? Quero dizer, então ela é mais peba. Tanto que teve gente que escolheu tomar a Coronavac, entendeu? Porque essa porra aqui é que não deve dar efeito colateral, é que tem menos chance de dar efeito colateral. Ah, mas que menos chance de dar efeito, mas eu tô no meio. Sacou? Teve gente que calculou isso. Então, porra, será que ele fez miosite induzida por Coronavac? É possível, é. Entendeu? Caralho. Será que não é estatina, que esse cara tá tomando desde janeiro, tá com a miopatia necrotizante? Aí a gente pediu os exames. Pedi anti-HM com a enzima, pediu a porra toda, pedi ressonância de músculo pra ver o padrão de destruição, tinha toda a estrutura na minha mão.
Não viu nada, só viu inflamação, não viu necrose, não viu nada específico, nada muito específico para inflamação proximal dos ombros, deltoide e quadril. É exatamente uma polimiosite bonitinha. Esse cara, 2 anos depois, ficou sem remédio nenhum, de nada, e hoje está assintomático, sem tomar nenhum remédio. Desmamei o corticóide, ficou com a azatioprina, depois eu desmamei a asa e mandei ele viver a vida. E a estatina, foi trocada a estatina. Empiricamente, um cardio achou por bem, vamos trocar. A gente troca, colocou um novo desses biológicos, que tem um desses, esqueci o nome, que é um biológico para hipolipemiante, colocou para ele e ficou tudo bem. Caso legal desse cara, mas é só para ilustrar como ele entrou na emergência e foi encaminhado para a enfermaria de hepatologia, porque ele estava com transidade de 800, 900 mil. Então, enzima muscular, TJ e TGP também é enzima muscular, beleza? Até γ-GT também faz. Pode subir em quadros desgramados. Tá? Vamos lá, vamos para o paciente. Então, enzimas musculares é o que nos interessa predominantemente. TC de tórax seria o que eu ia querer num paciente desse em busca de Itolambé para paraneoplásico, estou falando básico, tá? Talvez ressonância de músculo para um curioso aí que queira ver se tem alguma coisa do músculo inflamatório. Anticorpo, FAM, fator reumatoide, já que ele tem um histórico de artrite reumatoide, será que é AR mesmo, será que não é? Então FAM, fator reumatoide, anti-CCP, talvez um raio-x de mão simples seria uma coisa interessante da gente ter também, se a gente ponderar artrite reumatoide de longa data, seria um exame que eu gostaria de ter, e a eletroneuromiografia, entendeu o que eu quero dizer? Eu acho que o caminho, se você me perguntar o que é que você, paciente, você não ia deixar passar sem, era basicamente isso. Sonolias virais, claro, vai fazer HIV faz tudo, essas porra aí a gente faz. Os raios-x de mão a gente não tem. Tá. Ressonância de músculo também. Se eu ver essa paciente, ela tá sem raio-x de mão, errado fui eu que não mandei fazer, né não? Então, mas enfim, ou talvez eu não achei que era R nenhuma no leito, entendeu? Eu falei, não é porra de R nenhuma, nem perde seu tempo. Mas beleza. Também não tem. Uhum. A gente tem de laboratório geral. A única alteração, sódio, uma hiponatremia de 111. 111? Sim. Porra, 111 é importante pra caralho. Uma hiponatremia de 111, essa porra não é acolhão não. Ó, hiponatremia de 111 é merda. Você vai ter que trabalhar aqui nela. Por que essa cidadã tá com hiponatremia de 111? Se eu pego uma fraqueza muscular, obviamente não estou dizendo que a fraqueza é da hiponatremia, porque a hiponatremia é da astenia. Né? A fraqueza muscular, objetivamente falando, se eu pego um cara com fraqueza muscular, miopático, padrão miopático, digamos que o dela é um padrão miopático, Itolambé é uma das causas de placa que simula a miopatia, entendeu o que eu quero dizer? Por isso que eu falei, é padrão miopático, é proximal e simétrico. Então esse padrão miopático de fraqueza com hiponatremia é a hora de lembrar de hipotireoidismo. É medular, nem passa, não tem nem reflexo. Ele fica na pele mesmo, sacou? Não chega, então assim, você tem que pensar automaticamente. Aqui você tem outra, não, mas será que é porque ela está usando draclorotiazida e aí está fazendo CIAD? Você está entendendo? Entre outras coisas. Ou será que é paranel, tem um câncer de pulmão fazendo paranel que é Itolambé e paranel que é CIAD? Sequestração da propriedade de ADH. Hiponatremia é hiponatремia hipotônica, euvolêmica, hipovolêmica e hipervolêmica. Nessa paciente me parece euvolêmica ou talvez até hipervolêmica, mas 111 deve ter um padrão euvolêmico, entendeu? Deve ser CIAD ou tireoide. Sacou o que eu quero dizer? E a CIAD, remédio para neoplásico. Sacou? Basicamente. Então TSH-T4 livre nela, porra, se torna extremamente importante. TSH-T4 livres normais, TSH de 0,8, T4 livre de 1,8. Lá pro CPK total de 55 na alterada, TJ de 31, TGP de 46, gama GT de 36 também. CPK? CPK total de 55. 55, normal. Ou seja, se a gente estivesse pensando em hipotiroidismo, eu esperava CPK alto para uma miopatia do hipotiroidismo. Tá? Então, a CPK normal não afasta uma doença do músculo. CPK normal não afasta uma doença do músculo. Existem as miopatias que elevam e as miopatias que não elevam. Beleza? Ótimo. Ela tinha aqui também VHS de 31. Beleza, tô com barco. HbA1c de 5,9. A glicada, tá. Tudo bem. Até porque a gente tinha falado da hipostesia. Diabetes, tá tudo bem. Houve uma hipótese de diabetes. Beleza. TC de tórax dela? Tem? CC de tórax foi feito uma 10 dias após a admissão, com conteúdo sólido no interior da traqueia, no brânquio fonte direito e nos brânquios segmentares superior e inferior, por vias obliterando. Achado de aspecto indeterminado, não se podendo afastar broncoaspiração e o muco. Essa senhora, sem dúvida nenhuma, broncoaspirou.
fraqueza muscular, fraqueza respiratória, deve ter broncoaspirado, foi pra UTI. Foi a circunstância que eu vi pela primeira vez, entendeu? E aí, enfim. Mas não viu nada de neoplasia. O que eu queria da tomografia era ver algum indicativo de neoplasia, de mitose paranel. Não tem, Então, beleza. só observa linfonomegalias ou massa mediastinal de Perfeito. outra natureza. Beleza. E também foi feito 1 a 2 meses após, também não Beleza. teve nada de alteração. Tranquilo, tranquilo. Eletroneuro. Fã, essas coisas você tem? Tem. Painel de anticorpo? É bom. Todos não reagentes. Todos não Valor reagentes. reumatoide, FAN, anti-RO, anti-LA, anti-DNA, HLA, BC27, todos não reagentes. A galera 27 também? Sim. Porra, pediram essa merda? Sim. Aí é foda. Não fui eu não. Porque não tem sentido. Sim. Se a gente for analisar, eu brinco dizendo, se tem um pedido de exame, olha, isso deve ter sido o Dr. Charlatanos. E ela devia ter isso no registro delas. Porque Charlatanos é um médico que adora pedir isso. Dr. Charlatanos, ele é um médico especializado em pedir merda, né? Dr. Charlatanos, ele gosta de pedir essas coisas. Porque ele ganha no pedido do exame também, entendeu? Aí pede um bocado de exame espúrio. Ele pede um bocado de exame espúrio. É uma coisa padrão, velho. Você tem que estar atento. Porque se o cara, quem pede HLA-B27, no mesmo exame que pede um FAN, normalmente esse cara não sabe porra nenhuma. Esse cara tá confundindo lúpus com espondilite anquilosante. Você tá entendendo? Não tem. É a coisa mais difícil do mundo você ter uma confusão entre essas coisas. Você pode ter confusão entre dermatomiosite e artrite psoriásica, mas o HLA-B27 entra nessa porra, nessa seara. Deu pra entender? Então, pelo amor de Deus, isso é Dr. Charlatanos. Viu? É foda. Sorologistas também, todos não reagentes. Charlatanos. C-H-A-R-L-A espaço T-H-A-N-O-S. Não é? Tô falando de ninguém, não. Charlatanos é foda. Você cai, Você cai direto Não tô ofendendo ninguém, não, entendeu? se doer, aí é um problema. Eu sei, tipo, Tem cadeira reclinável no consultório, um bocado de diploma nas costas, não é assim? O retrato da porra, né? Tô fudido. Você cai direto para o neuro? Hã? Tem mais de 20. Olha, maquiagens servem mais para esconder defeitos do que para enaltecer beleza. Bota isso na cabeça de vocês. E tem outro ditado: venenos são servidos em taças de ouro. Então grava isso. Maquiagem serve mais para esconder defeitos do que para enaltecer beleza, e venenos são servidos em taças de ouro. Certo? Então, assim, essas perfumarias desses caras, cuidado que isso é indício, isso é sinal, sabe? Fumaça, corre que é fogo, entendeu? Isso é indicativo de Dr. Charlatanos, tá? Mesma coisa pedido de exame, demais, aquelas coisas catatal, onde eu sou um grande médico. Digo outra, vou dizer outra aqui que o pessoal não sabe. 2 horas de consulta. Você tá entendendo? Porra, massagem no pé, a consulta, não, você vai passar num ciclo de profissionais, tá. É como se fosse taylorismo, né? É taylorismo, é um fordismo, né? Você já entrou na esteira aqui, assim, tá. Cada um com pá, e tudo onde, você faz tudo ali dentro. Você tá entendendo? Você faz tudo ali, no ambiente fechado ali, sacou? O remédio, o remédio é uma fórmula mágica, é o suco gummy, né? E aí você, buf, entendeu? Então assim, porra, bicho, isso são indicativos, velho. Isso são indicativos, e você tá assim, pô, caralho, velho. Então, maquiagens, isso tudo é maquiagem, é mais para esconder falha do que para enaltecer beleza. Isso serve para qualquer ambiente, inclusive acadêmico. Muitos títulos, aquele cara que é o arroto de títulos. Eu sou o pós-doc da PQP lá. Não é assim? Você não viu as doutoras Harvard que tiveram aí? Entendeu? Nunca viu um doido da vida. É tudo rato. E a outra nem ia pra lá, nem tinha ido pra lá, tinha. Não foi? Não teve uma doutora científica. Você não viu essa, não? Ah, você não. Porra, teve uma. Com CAD. Pô, meu irmão, tinha uma que era tudo de Harvard e não tinha porra nenhuma, né? Mentirosa da porra. O outro foi aquele que, do ministro também, que chamaram pra ser ministro da educação, Balotelli, um cara desse assim. Não, Balotelli é jogador da Itália. Mas você tá ligado quem é? Tem, depois dê uma olhada.
Foi do governo do Bolsonaro que foi botar esse cara, o cara não tinha porra nenhuma, tira o cara lá aí, rapaz, que o cara é enrolado. E a outra foi lulista, uma que todo mundo defendia, ciência. Quem tá dando opinião? Uma cientista da Harvard. A mulher nunca deu chatado, velho. Charlatanas? Porra, entendeu? Era foda. Mas enfim, fica ligado, tá? Eletroneuro. Professor, eletroneuro aqui tem a conclusão do eletroneuro, presença de decremento patológico na estimulação. Decremento, padrão decremental, né? De decremento patológico na estimulação repetitiva de baixa frequência, associado a incremento significativo, acima de 100%, na estimulação repetitiva de alta frequência e facilitação pós-esforços. Os achados são compatíveis com o acentuado distúrbio da junção neuromuscular pré-sináptica, considerado síndrome de Itolan-B. Perfeito. Ou seja, eletroneuro confirma o diagnóstico. A nossa... não era incremental? É isso, mas ele descreve depois. Ele faz ele começa com decremental e depois tem recuperação de 100%. Isso. Entendeu? Então, assim, nesse paciente em particular, o que você vê é o seguinte, agora fica a dúvida, é um Itolan-B primário ou um Itolan-B secundário? O Itolan-B secundário, o que tem que ser estudado obviamente com a doença rara, talvez seja subdiagnosticada, mas é um paciente que tem que ser estudado no sentido de qual neoplasia eu tenho que rastrear nesse paciente, além de pulmão que for rastreada com tomografia. Tem que fazer mamografia em todo mundo, ultrassom transvaginal. É um paciente que tem que saber, a priori, se você investigar, para você ver se ela é primária ou secundária. Não sei se o que a galera fez, não sei como foi o rastreio de investigação, fizeram, né? Rastreio neoplásico, fez tudo negativo. Mamografia, tudo negativo, ou seja, ficou como primária mesmo. E aí é pau de imunossupressão e rezamos ao Senhor, não? Tem um chão mais informação, uma coisa que ele coloca aqui na conclusão. A secundária, paranel, trata anel. Mas não bota nem a prédio. Não necessariamente. Não, você pode botar prédio, Enquanto vai fazer a cirurgia? Isso, enquanto você vai resolver o câncer. E às vezes o câncer não é passível de solução. Imagina, você tem um tumor do pulmão não operável e está com uma infecção paraneoplásica. Aí você vai tratando a paranel o máximo que você pode, dando qualidade de vida pro cara. Tem aqui uma coisa na eletroneuro que explica essa hipoestesia dela. Sim, sim, aí. Neuropatia focal desmielinizante do nervo mediano no punho, túnel do carpo. Sabe o que é isso? Compressivo. Isso às vezes, postura. Sim, posição, fraqueza, dependendo do grau de fraqueza, você pode ter isso. Não, isso pode ser tudo por posição postural, compressivo. Tinha também padrão desmielinizante, sensitivo motora do nervo fibular. Beleza. Direito no segmento do joelho. Isso às vezes é tudo compressivo, viu? Fica parada, acamada, aí comprime, papapá. Beleza, tranquilo. Todo rastreio de neoplasia, tanto na ressonância neuroeixo, beleza. abdômen, tudo normal. mama, transvaginal, tudo normal. Beleza. Diagnóstico dado, né? Isso, aqui. Ótimo. Quer que fale a conclusão do caso, como está aqui, mas realmente foi procurado. Não, isso mesmo, não precisa de porra de conclusão, não. É isso mesmo. Foi isso mesmo. O diagnóstico já está dado, já foi. Primário. De fato, se fosse eu que vi, então a gente falar de fato, mas o artrite reumatoide dela já era. Era mentirosa. Era post-check, foi acompanhamento ambulatorial. Tá, era charlatanos. Charlatanos. Beleza. Todo mundo de boa aí? Vamos ver agora o caso para encerrar.